Boa noite, vamos iniciar a nossa live e o tema hoje é um tema relativamente complexo, mas vamos tentar, da melhor forma aqui, compartilhar um pouco dos meus estudos e o que entende o STJ a respeito desse tema. Para as pessoas que forem entrando na live, eu vou deixar fixado aqui o tema. Sucumbência recíproca à luz do STJ. Bom, está fixado aqui o tema e vamos aqui também fixar qual é o acórdão, né? o recurso é exatamente esse, é o agravo, instrumento, é o RESP no caso, RESP, 1.971.809 de Minas Gerais. Tá? Bom, esse julgado, ministro, relator, né? Ministro Antônio Carlos Ferreira. Antônio Carlos Ferreira. Julgado. Pois não, doutor Eliezer, uma boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa live. O pessoal está chegando aos poucos, atrasou um pouco aqui, mas vamos aqui iniciar a quarta turma. Eu estou fixando aqui qual o acórdão e o ministro, o relator, terceira turma. Terceira turma, né? Do STJ. Tá. Vamos lá. Então, a controvérsia aqui reside na questão da súmula. Vou colocar aqui e as pessoas vão entrando aqui. Peço um pouco de paciência, doutor Eliezer, tá? Já estou colocando aqui a súmula 326 do STJ. A súmula e o inciso
inciso 5 do artigo 292 CPC 2015. Aqui é muito pequenininho aqui, mas já vai aqui do CPC 2015. 2015. Bom, tá lá, deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui, eu acho que dá para fixar, né? Fixei. Deixa eu ver, terceira turma. Tá. Tá bom, ó. Sucumbência recíproca à luz do STJ, o RESP 1.961.819, relator ministro Antônio Carlos Ferreira, quarta turma do STJ. Espera aí. Tema da live. Espera aí. Sucumbência. Porque fica fixada a última, recíproca, à luz do STJ. Isso. Não, esse aqui. Não é esse não, peraí. Bom, vamos lá. Sucumbência recíproca à luz do STJ. Deixa eu ver se... Bom, agora acho que está fixado. Eu não sei, me parece que eu não sei se o Instagram não está entregando hoje essa live, mas acredito que tenha, eu não sei, deixa eu tentar, eu vou fazer aqui, vamos lá. Pronto. Acho que agora vai, eu vou colocar aqui. Vamos ver. Então vamos lá, vamos iniciar aqui, aí ao longo do tempo, se for entrando, senão eu deixo aqui a live gravada. A questão aqui é em relação à súmula 326, né? O que diz a súmula 326? Súmula 326 do STJ. Na ação de indenização por dano moral ou extrapatrimonial, a condenação em montante inferior ao postulado inicial não implica sucumbência recíproca. Tá? Essa súmula aqui é de 2006. Então, essa súmula ela foi editada na égide do CPC 73. Correto? CPC 73. E essa questão de ser CPC 73 de 2015, o STJ dirimiu esse limite em relação ao CPC 73 e 2015, o que aplicar é em relação a um recurso especial. Recurso especial é muita coisa, mas eu preciso falar. É o RESP 1.255.986 do Paraná, ministro Luiz Felipe Salomão, que na Corte Especial foi publicado esse julgado em 6/5/2019. Né? A partir dali, aplicadas normas de 2015. Ou seja, a partir dessa data,
de 6 de 5 de 2019, né, aplica-se as normas de CPC 2015 em relação à sentença, né, porque ainda tem sentenças que são objetos de recurso que estão tramitando no STJ, né? E o limite, o lead case é esse, é a publicação da Corte Especial desse RESP, né? Desse RESP da Corte Especial, que foi publicado no 6 de 5 de 2019. De lá para cá aplica-se o CPC 2015, né? Chegando aqui à questão da sucumbência recíproca, é o seguinte: eu tenho lá, na égide dessa súmula, essa súmula essa súmula 326 do STJ, que foi editada em 2006, né? E isso na égide do CPC 73, né? Aí tem essas duas questões. Agora, o importante aqui é CPC vigente, não é, em 2016, o CPC 2015, que na regra do artigo do 292, inciso 5, deixa eu pegar aqui, bom, tá aqui, aqui, ó. Sim. Na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido é o do valor da causa, né? Que está lá, 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconversão e será, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido, ou seja, vamos supor que o demandante, na causa de pedir, ele pretende o efeito da tutela jurisdicional, que ele afirma verdadeiro aqueles fatos, ou aquele conjunto de fatos, de que ele pretende o efeito da tutela no sentido de ser indenizado pelo dano extrapatrimonial ou dano moral no valor de 100 mil reais, correto? Só que na sentença, a condenação foi de, numa hipótese, 20 mil reais, não é? Então o demandante sucumbiu em 80 mil reais, correto? Então, nesse sentido, o valor da causa constará, né? Constou 100 mil reais. Então houve a sucumbência em 80 mil reais, né? No caso, autor, né? Claro, autor que já tem a relação processual, e 20 mil reais do réu ou dos réus, correto? Então, o percentual entre 10 a 20%, que é a regra lá do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC 2015, né? Que é a condenação do proveito econômico e não sendo possível o valor da causa atualizado. Não tem o valor econômico, eu tenho lá o valor da causa atualizado. Se o valor da causa foi 100 mil reais, né, então é 10%, cada um irá sucumbir nos 10%. 10% de 80 mil, né, 8 mil reais, e 10% de 20 mil, 2 mil reais. Correto? Bom, nesse julgado agora de 22 de 8 de 2022, e está lá
Na ementa, está lá, conforme dispõe a súmula 326 do STJ, na ação indenizatória por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Então não há sucumbência recíproca em relação a isso. Bom, então aqui a quarta turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, porque as pessoas, pois não, doutora Lohana, uma boa noite, porque as pessoas dizem assim, o STJ entende, o STJ é o terceiro grau de jurisdição, o STJ é enorme, né, vários julgados, então não adianta, na minha opinião, não é adequado apenas falar o STJ entende assim, não é. É muito mais complicado. E esse conteúdo aqui é um conteúdo realmente que não é aprazível, não é lúdico, é cansativo, né? Mas de qualquer forma eu vou deixar a live gravada, correto? Mas esse entendimento nós temos que ter. Eu vou pedir ao doutor Eliezer, que já estava no início, doutora Lohane, que chegou agora, uma boa noite, vamos aqui continuar, eu não vou... de qualquer forma, eu acabo retornando ao inicial, não é? Mas vamos prosseguir aqui para termos o entendimento em relação à nossa abordagem aqui nessa live, tá? O principal é, vamos ao final, né? Ao final de tudo, a conclusão é que não temos uma conclusão, ou seja, a controvérsia teve o início agora em 22/8/2022. Por isso é que eu digo que ainda temos que falar CPC de 73 e CPC de 2015, que ainda é novo, embora os colegas processualistas entendam que não há que se falar novo, não precisa mais falar novo CPC, eu entendo que ainda é novo, embora tenha um pouco mais de 6 anos de vigência, né? Não é isso, o CPC, mas o CPC é novo, continua sendo novo, né? Então vamos lá. Então o marco, retornando, o marco é o recurso especial, né? O recurso especial do ministro Luiz Felipe Salomão, da Corte Especial, publicado em 6/5/2019. Nessa data, em maio de 2019, esse é o lead case, né? O recurso especial, 1.255.986 do Paraná. A partir dessa data, de 6 de maio de 2019, né, aplica-se o CPC 2015. Né? As sentenças proferidas até nessa data, CPC 2015. O CPC 2015 a partir dessa data, anteriormente ao CPC de 73, porque, como eu disse, o CPC ainda há sentenças que são objetos ainda de recurso, né, lá no terceiro grau de jurisdição, no STJ, correto? Então, é por isso que tem esse lead case aqui, desse recurso especial do ministro Luiz Felipe Salomão, 1.255.986 do Paraná, correto? Passado isso, a controvérsia, que é o tema aqui da live, que é a sucumbência recíproca. Eu fiz aqui, tem um conteúdo sobre honorários advocatícios de sucumbência, que ainda não tinha, claro que não, esse julgado desse agravo, o agravo, eu coloquei ali, é o RESP 1.971.809 de Minas Gerais, está fixado aqui, não é? Eu fixei aqui. Aliás, eu não fixei, eu coloquei aqui no comentário, doutora Lohane e doutor Eliezer e aquelas pessoas que vão assistir a live gravada. RESP 1.971.809 de Minas Gerais, correto? É o agravo interno,
nos embargos de declaração no recurso especial 1.971.809 de Minas Gerais, né? Essa decisão que eu estou falando. Então, essa decisão se reporta à súmula 326 do próprio tribunal, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que diz que, a súmula diz, na ação de indenização por dano moral ou dano extrapatrimonial, né, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Ou seja, a regra do artigo 292, inciso 5, né, do CPC 2015, é claro, diz que do valor da causa. Então lá, o valor da causa constará, né, da petição inicial ou da reconversão e será, inciso 5. Pois não, doutora Carla. Então, inciso 5. Na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido, quer dizer, se eu pretendo uma indenização de 100 mil reais, eu vou colocar lá na minha causa de pedido, né, o efeito que eu pretendo com aquela tutela jurisdicional, naquela petição inicial, os requisitos de toda a petição inicial, um dos requisitos é a causa de pedir. Então eu coloco lá o valor, então está lá no valor da causa, 100 mil reais, correto? Coloquei lá 100 mil reais. Só que na sentença, a condenação foi de 20 mil reais. Então, como os honorários de sucumbência é considerado a consideração que já está no CPC 2015, que é uma verba alimentar, isso foi toda uma construção jurisprudencial para chegarmos a esse entendimento de que ainda bem, né, que a verba que nos pertence é de natureza alimentar, né? Então, essa verba, por ser de natureza alimentar, o direito do advogado tem os mesmos privilégios dos créditos da legislação do trabalho, correto? Então, tem os mesmos privilégios, o nosso crédito, né? Correto? Na sequência, em 22/8 de 2022, no mês passado, o STJ na quarta turma, nesse RESP que eu coloquei aí, 1.971.809 de Minas Gerais, né, entendeu por aplicar a súmula 326, que é de 2006. Né? Nesse entendimento, retroagiu. A súmula e o precedente, ele não é fechado. O princípio constitucional é fechado. Os princípios constitucionais são fechados. Por isso que o princípio constitucional não é valor. O princípio constitucional é norma. Eles são normas jurídicas. O princípio é uma norma. A interpretação aplica aquele princípio fechado. Eu tenho lá aquele princípio, eu aplico aquele princípio. Ele não é valor, não é ponderação de valor. Ponderação é ponderar no sentido de aplicar, interpretar aquela norma, né? E, aliás, quem interpreta primeiro somos nós, advogados causídicos, né? Advogados e advogadas. Por isso que as pessoas dizem, o advogado é o primeiro juiz da causa. Não é o primeiro juiz da causa, ele é o primeiro advogado da causa. É aquele que vai interpretar, né, e inserir com a sua capacidade técnica postulatória que ele adquiriu, não é, como cientista do direito, ele vai aplicar e ele é que vai elaborar a causa de pedir correta, adequada.
Nesse sentido, o advogado ele é indispensável, não só a administração da justiça, ele é indispensável porque ele é um cientista do direito. Nós estamos tratando de ciência, ciência social, ciência do direito, não é? Eu tenho a epistemologia, que é antes das ciências, né? A epistemologia das ciências, né? E eu tenho a ciência da matemática, a ciência do direito. Então aqui eu estou falando, boa noite, doutora Laura, prazer tê-la aqui. Então, eu estou falando de ciência do direito. Então, o princípio constitucional ele é uma norma jurídica fechada, né? Agora, súmula, precedente, ele é aberto. Porque eu tenho um precedente e eu tenho a distinção. Naquele caso concreto eu não vou aplicar. Nesse caso aqui da súmula, foi aplicada a súmula que é da ESG de 2006. Só que de 2006 até 2015, eu tenho o novo, que alguns processualistas chamam de Código de Ritos, né? Que é o CPC 2015. Se eu tenho o CPC 2015, eu vou aplicar as normas e os princípios, né? Aqueles princípios lá do artigo 1º ao artigo 10º do CPC 2015, né? E os princípios e as regras. É claro que o processo civil constitucional, eu tenho lá a Constituição da República e eu tenho o Código de Processo Civil. Então eu vou aplicar, né, os princípios e as regras. Então eu tenho a regra do inciso 5, artigo 292, né, que diz, eu vou aqui ler novamente. É o título 5 do CPC, do valor da causa, artigo 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 5, na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma do valor de todos, né? Se não puder a condenação ser pelo proveito econômico, será pelo valor da causa. Essa que é a diferença, correto? Então, é uma verba alimentar que está lá na regra do parágrafo 14 do artigo 85 do CPC 2005. Então, 2015. Se é uma verba alimentar, eu vou aplicar essa regra. Agora, nós somos advogados, então nós vamos advogar por interesse do cliente, é claro, dos clientes. Então eu vou advogar por aplicar uma determinada regra. Eu vou me apoiar, né, em uma determinada jurisprudência, num determinado entendimento para argumentar, é a argumentação jurídica. Então eu vou argumentar em função do que eu tenho como fonte do direito para argumentar, correto? Então, é isso que em síntese, que eu queria trazer para vocês, né? Eu vou deixar aqui a live gravada e eu queria, se vocês tivessem algum comentário, algo a perguntar, e eu vou deixar, repito, a live gravada aqui para que vocês que assistiram até aqui, obrigado pela paciência. Esse conteúdo realmente não é um conteúdo que prende a pessoa para poder assistir, mas é um conteúdo que eu entendo que para o cientista, para o estudioso do direito é importante, porque aconteceu há pouco tempo, um pouco mais de um mês, o STJ, na quarta turma, o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, né, nesse agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial, né, 1.971.809 de Minas Gerais. Então, essa é a controvérsia. Eu fiz aqui uma enquete
nos stories sobre essa questão, mas eu não sei, eu não compartilhei porque realmente eu não entendi o que foi em relação a respostas e o percentual, né? O percentual de sim ou não, né? Eu não sei, eu não entendi o que a conclusão do que eu vou talvez reformular a enquete, mas de qualquer forma os meus agradecimentos, né, a quem está aqui, que acompanhou até aqui e quem assistiu essa live gravada, né? Vou deixar aqui no próprio Instagram essa live gravada. Uma boa noite e mais uma vez obrigado pela paciência por acompanhar até aqui. Grande abraço, boa noite.